Olá, seja bem-vindo ao canal Estudos em FIIs. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o RBIF, o Fundo de Infra da Rio Bravo. Então vamos passar uma geral no fundo aqui, né? Mostrar o que mudou do mês anterior para esse. Vamos analisar um pouco da carteira, quais alterações a gente teve aqui nesse mês. E aí também, principalmente, a parte de proventos e cota. Gostaria de tecer alguns comentários sobre isso. Relembrando sempre que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. Esse vídeo é um vídeo de estudos na área de ativos financeiros de infraestrutura. Então vamos lá, vou fechar a tela aqui e vamos começar. Pela geral aqui, o que é o RBIF, né? Esse fundo de infra, ele investe de uma maneira onde ele privilegia e ele trabalha com estruturas de ESG, basicamente. Ele é um fundo bastante diversificado e ele busca trabalhar com originação própria, ou seja, ele originando ativos, né, desde o zero, desde a estruturação, ele consegue uma alavanca de valor melhor. Então, para início de história, o que aconteceu aqui entre setembro e outubro? Então, a gente vai ver esses dois relatórios aqui. Esse lado aqui da esquerda, que eu vou passar primeiro, era o mês passado, para a gente olhar, né? E a gente vai comparar ele com o mês de outubro, para ver o que mudou. Então, esse fundo aí, ele tinha uma duration em 3,4 anos, carrega IPCA 9, CDI mais 3,2. O que mudou? Aumentou um pouquinho a duration do fundo, né, nesse relatório aqui. A parte de carrego, bastante parecida, né? Uma pequena alteração também para baixo aqui, tá? Com relação a emissores, 27 para 26, então ele fez algumas movimentações, vamos falar dessas movimentações mais adiante. Parte de dividendo aqui continua distribuindo em torno de 11%, né? 11%, 11,3% em setembro, 11,6% em outubro, bacana. E a parte mais interessante aqui é a desvalorização da cota. A cota vinha sendo negociada com o ágio de 1,06, né? No relatório anterior, e nesse momento já com um ágio um pouco menor, de 1,04. Lembrando sempre que são fundos de papéis, né? Então o interessante é que a gente busque sempre comprar ou ao nível do papel ou com leve deságio. Na tabela de sensibilidade, esse preço de hoje que está negociando, o preço do relatório, corresponderia a um carrego de IPCA mais 6,8% até 7%. Então essa é a faixa de trabalho. Bom, cenário macroeconômico, não vou gastar muito tempo aqui, porque o comentário é bastante repetitivo, esse gráfico aqui de baixo explica bem. Ele fala da abertura da curva de juros real, que a gente tem visto basicamente em todos os relatórios de FIINFRA, né? Traduzindo isso, o que seria? Né? As NTNBs subindo, né? Ou seja, a gente viu aí subir de 5,4 até chegar 6,2, né? Fechou o mês aqui com 5,8%, IPCA mais 5,8%. Os títulos públicos federais que têm duration equivalente à duration do fundo, beleza? Então, essa abertura de curva de spread, a gente já sabe que isso é um fenômeno que não é benéfico para o fundo, né? Que ele acaba prejudicando por causa da marcação ao mercado. Então, quais os comentários do fundo aqui sobre isso, né? Independentemente do movimento dos spreads de crédito de níveis das NTNBs, focamos em buscar um carrego de carteira atraente e robusto com ativos de boa qualidade de crédito, pois no longo prazo a carteira converge para o seu carrego. Não é verdade? A gente explicou isso aí em diversos outros vídeos, né? E isso é uma parte bem interessante para a gente que investe em FIINFRAs, né? Então, na verdade, quando você compra o seu título lá, digamos que nesse caso, com a duration de 4,4 anos, se você comprou um título há 4,4 anos atrás aqui, esse título ele vai ter a rentabilidade compromissada dele, IPCA mais o valor, o spread que ele foi comprado ao final desses 4,4 anos, ok? Então é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que essa desculpa, pessoal. Essa rentabilidade é uma coisa que é garantida. No meio do caminho pode acontecer o quê? Variações devido a mercado. Voltando aqui naquele ponto, vamos lá para a gente achar ele aqui, voltando novamente. Beleza, então aqui, ó. Pois no longo prazo, a carteira converge para seu carrego. Então, se a carteira é IPCA mais 8, se você carregar aos 4 anos, ela vai convergir para esse IPCA mais 8,7. Ficou claro isso, né? O que seria aproximadamente 2,7 acima da inflação. Então, esse que é o grande ponto desses FIINFRAs, né? Bom, o que fala aqui que é mais interessante para a gente? Eles têm parte da posição em CDI, né? Basicamente CDIs de elevado carrego e eles focam na alocação de debêntures incentivadas. Então, eles têm uma parte, basicamente 15% do fundo aqui, que são debêntures posições CDI+, né?
que elas foram posições estruturadas, porque na verdade você não encontra no mercado debêntures que sejam CDI+, né? Você tem debêntures IPCA+, a não ser que sejam debêntures incentivadas, debêntures de uma operação estruturada, originada, como ele faz aqui, ou você pode usar o mecanismo de hedge. Então, o que ele está dizendo é que essas posições aqui podem ajudar ele, que a parte de PCA+, né, combinado com essa parte aqui, tem baixa volatilidade nas durations mais curtas. Então, ele está buscando reduzir posição em durations mais longas também, a gente vai ver isso na sequência aqui. Então, é um fundo que ele trabalha com um misto, né? Eu achei bem interessante esse posicionamento dele, então, basicamente, 85% IPCA, 15% CDI. Vamos ver isso com detalhe na carteira. Então, essa que está marcada de amarelo aqui, são as estruturas originadas dele, que originou em CDI, beleza? As demais são IPCA, né? Então a gente percebe a duration que a gente viu aqui, 4,4 anos, com uma taxa média IPCA 8,7. É bastante interessante a estrutura que esse fundo adota, uma estrutura mista, né? Aqui, quando a gente vai para a carteira dele, percebe que os ratings são ratings interessantes, ratings bons, né? Ratings todos A para cima, né? Nenhum fora disso. Aqui é instrumento de crédito que ele tem debêntures, ele tem cotas de FDIC e ele tem um pouquinho que está em caixa ainda, proveniente da emissão, tá? Aqui ele fala um pouco sobre o desdobramento da emissão, né? O que ele está alocando. Então, esse fundo ele segue alocando, já alocou 80% da captação dele, né? Ou seja, basicamente 90% do PL do fundo alocado, ele fala o que ele vendeu, o que ele comprou. Então, ele vendeu aqui essas duas transmissões, basicamente, porque ele entendeu que eram durations mais longas, e ele montou essas outras posições aqui, né, que são debêntures originadas, né, com um carrego de CDI. A gente está vendo algumas aqui, então posições bem interessantes. Comprou aqui Porto de Itapoá também, comprou um pouco de Telecom, né, então ele está visando durations um pouco mais curtas aqui, carrego interessante. Aqui a contribuição individual de cada uma das debêntures, não vou entrar nesse mérito aqui. É importante saber que esse fundo, né, quando a gente calcula a dividend yield dele, esse aqui são dos últimos 12 meses, last 12 months, eles estariam com o equivalente 12,5 dividend yield, e aqui o anualizado de setembro, né, que a gente está vendo aqui, o equivalente 12,04. Então, essa aqui é a rentabilidade do fundo. Agora vamos para a parte mais interessante, pessoal. Olha só, vou gastar mais tempo nessa parte do fundo aqui. Então, olha só, o resultado do fundo depende da combinação do carrego de carteira em termos reais, né? Então, o que é o carrego? O carrego de carteira é o spread, beleza? Da variação monetária, ou seja, inflação, aqui a gente falou das duas primeiras componentes, IPCA+. Do ágio ou deságio no investimento, aqui já tem mais variáveis que vão agregar valor para o fundo, né? Ou denegrir valor do fundo, por assim dizer. Marcação a mercado dos ativos, ganhos ou perdas de capital, variações de spread de crédito e marcação de derivativo, se for o caso, se ele usar um mecanismo derivativo. Beleza? Bem claro esse ponto aqui. Então, aqui a gente está falando dos ganhos ao qual o fundo poderia auferir, né? Quais são os métodos de ganho de um fundo de infra? Basicamente, ele falou quase todos aqui. Então vamos lá. Em outubro, apesar da abertura intensa das curvas de juros reais, ou seja, o juro real subiu, NTNB subiu, o fundo toma uma marcação ao mercado para baixo. Isso a gente vai acompanhar bem aqui. O que aconteceu? Parcialmente foi compensada pelas compressões de spread de crédito. Então, os spreads de crédito da carteira dele, por exemplo, se ele tinha no mês passado um IPCA mais 9, que a gente viu, se tornou um IPCA mais 8,7. O que aconteceu? Compressão de spread de crédito. Isso joga positivo para a carteira, ok? Indo em frente, então o estudo resultou num resultado positivo de 0,3% de rendimento no fundo. Ele optou por distribuir 89 centavos, utilizando recursos de rendimentos acumulados. Então, ele fala aqui, o gestor buscará, em situações normais, distribuir aos cotistas o carrego da carteira após os custos do fundo. Então, o que ele está dizendo? Que ele vai distribuir o IPCA mais spread, ele vai trabalhar nessa média. Porém, em períodos de relevante volatilidade, abertura da curva de juros, além da abertura de spread de crédito, como aconteceu lá no passado,
com o evento Americanas, né, a distribuição pode ser menores que o carrego líquido nominal, até mesmo nulas. Foi o que aconteceu no evento Americanas, beleza? Devido à abertura de spread de crédito, naquele estresse de mercado que a gente teve aqui. Em momentos de performance positiva, ele fala fator como fechamento da curva de juros, NTNB baixando, ou compressão dos prêmios, que foi o que aconteceu nesse relatório, baixou de 9 para 8,7. Ele busca compensar essa distribuição, né? E no final de tudo, na média, ele busca convergência para o carrego nominal líquido. Então, é o que ele cita lá no início, né, do fundo, que eu tentei explicar para vocês aqui. Esse fundo, se a gente alocando, investindo nesse fundo numa duração mais longa, por exemplo, 4,4 anos, no final de tudo, a gente vai sim conseguir o carrego da carteira. A gente vai conseguir o IPCA do período, né, essa vertente do IPCA, mais o spread da carteira no final dos 4 anos. Né? Então, o fundo, em média, ele vai te entregar isso aí. O que pode acontecer no período que ele está citando aqui são fenômenos de movimentação na curva, marcação a mercado, em que no mês ele entrega menos, no outro mês ele pode te entregar mais, com fenômeno exógeno aqui de marcação ao mercado. Beleza? Pessoal, vamos rumo aqui a fechar, né, para a gente não estourar muito tempo aqui. Então, a gente já viu toda essa parte. Eu gostaria de mostrar o DRE desse fundo, achei bem interessante, né? Então, o DRE a gente tem, por exemplo, receita com debêntures, 355, cotas de FDIC, valorizou 98, mais 102. Essas foram as receitas do nosso DRE. Despesas, custo de marcação ao mercado, não é um custo, na verdade, isso é só uma marcação diária. Então, na verdade, ele perdeu com marcação ao mercado nesse mês 327, né? Então, na contabilidade aqui do mês, marcação ao mercado foi o principal fator de despesa, apesar de não ser um desembolso, é considerado uma despesa porque a carteira é remarcada a mercado diariamente. Então, custo de despesa 53, no final disso sobrou um resultado líquido de 173 marcado a mercado. Se as NTNBs tivessem sido neutras, ele teria tido um resultado positivo de 501 milhões, 501 mil aqui no período. Então, esse é o ponto central aqui que acho que aqui ficou bem claro, né, pessoal, para vocês, que se não tivesse tido o fenômeno de marcação ao mercado, o fundo teria performado super bem. Então, o que ele entregou? Ele entregou o que ele gerou, 0,30%, né, os 28 centavos, e ele acabou complementando isso aí para fechar essa distribuição que a gente viu na abertura lá, que deu os 11, 12% de dividend yield. Bom, esse fundo aqui, no ano, ele vem pagando 8,03 de dividend yield, nos últimos 12 meses, 6,8. Por que esse 6,8, Jefferson? Então, vou passar aqui rapidamente para a gente fechar o vídeo, né? O que aconteceu? Então, esse fundo aqui, logicamente, como a gente viu, ele é um fundo IPCA+, então ele é afetado pelo IPCA, se o IPCA vier baixo, que é o que está acontecendo agora, isso afeta, né? E se o IMAB também vier negativo, que é o que está acontecendo, ele é afetado por marcação a mercado. Então, o que aconteceu? No momento do evento Americanas, nesse momento foi um evento de abertura de spread, além de curva de juros jogando contra, a gente teve esse afundamento nos rendimentos do fundo, né? Então, basicamente, ele passou por um grande estresse nesse período aqui, pela abertura dos spreads das debêntures de carteira dele. Esse movimento de juros jogando contra vem acontecendo nos últimos 3 meses. Só que o fundo agora, a gente percebe ele mais blindado com relação a isso. Embora, assim, temos que observar que o fundo usou reservas no último mês, né? Então, a gente tem que acompanhar. E todos os fundos de infra, logicamente, se a NTNB virar para positivo, o fundo é favorecido, ou virou para negativo, o fundo é desfavorecido, né? Então, o que a gente tem visto aí é um movimento das NTNBs caindo esse mês, o que deve, no mês de dezembro, né? Favorecer um pouco os fundos de infra, se isso continuar da forma que está indo. Bom, o que acontece com a cota ao mercado? A cota acompanha proventos, o mercado é bastante rentista, né? Então a gente observa que nesse período do efeito Americanos, onde o spread de crédito abriu e onde os dividendos dele foram menores, esses aqui são os dividendos, tá, pessoal? Olha, por exemplo, R$1, R$1,20. Então perceba que a curva é muito parecida com essa outra curva azul e vermelha aqui. Ou seja, no momento que as NTNBs e a marcação ao mercado está positiva, o fundo consegue fazer o quê? Essa escadinha, entregar mais, que foram os meses aqui de abril, maio, junho. Já quando a NTNB está jogando contra, o fundo vai entregar menos. Mas o que ele está dizendo é que no contexto médio, ele vai buscar sempre entregar o carrego da carteira. Cota dele, hoje negociado 94, com leve ágio, já esteve melhor, né? Para momentos de entrada nesse fundo, já tivemos momentos melhores, tá, pessoal? Então,
resumo de tudo, vou voltar a tela aqui para mim. Então é um fundo que está negociando com leve e ágil, né? É um fundo que também é um fundo de porte menor, ele tem menos de 50 milhões de patrimonial, a liquidez dele então é mais baixa, em torno de R$ 27 mil por dia. Então são aí algumas barreiras de entrada para a gente estudar e analisar. Logicamente, um fundo de menor liquidez, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Então esses seriam os pontos a ter atenção. Ponto positivo desse fundo, a gente percebe que é um fundo que manobra bem, sabe trabalhar bem com a estratégia, tanto de carrego IPCA quanto carrego CDI, né? É um fundo que vem mostrando um bom trabalho de gestão das debêntures. Fica aí, pessoal, por hoje a dica de estudo para todo mundo aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.